Jazão e os Argonautas ou Jazão e o Velo de Ouro é um filme britânico-estadunidense de 1963, dos gêneros fantasia e aventura, dirigido por Don Chaffee, com roteiro baseado no poema épico grego do século II a.C., As Argonáuticas, que contam a história mitológica de Jazão e os Argonautas. A direção teve a colaboração de Ray Harryhausen para as animações em stop motion. A trilha sonora é de Bernard Herrmann. Jazão e os Argonautas é uma produção que envelheceu muito bem de modo geral. Sem grandes pretensões dramáticas, o filme de Don Chaffee cumpre com êxito o seu principal objetivo de entreter, e funciona como uma vitrine brilhante para o belo trabalho do genial Harryhausen. Poucas vezes os monstros da mitologia grega foram transpostos para a tela com tanta paixão. Bem-vindo ao Supercine 80. Neste vídeo vamos embarcar numa odisseia da mitologia grega em busca de um artefato místico. Na antiga Tessália, o reino mergulha no caos quando o ambicioso Pélias assassina o próprio irmão, o rei Ezão, e toma o trono para si. Mas antes mesmo de consolidar seu poder, uma terrível profecia começa a assombrá-lo. Um dos filhos de Ezão retornará um dia, usando apenas uma sandália, e será responsável por sua queda. Consumido pelo medo, Pélias inicia uma perseguição brutal contra toda a linhagem do irmão. Durante o massacre, uma das filhas de Ezão implora ajuda à deusa Hera, esposa de Zeus. O pedido ecoa até o Olimpo, e Hera decide transformar Pélias em seu inimigo eterno. No entanto, o verdadeiro herdeiro do trono consegue escapar. O jovem Jazão é levado para longe e cresce sem conhecer completamente seu destino. Anos se passam, até que o passado finalmente retorna. Já adulto, Jazão cruza o caminho de um homem desconhecido durante uma viagem. Sem hesitar, salva sua vida durante uma travessia perigosa. Mas, no esforço, perde uma das sandálias no rio. O homem que ele ajudou era justamente Pélias. Ao ver o rapaz usando apenas uma sandália, o usurpador imediatamente reconhece o sinal da profecia. O medo volta a dominá-lo. Mesmo assim, Pélias não pode matar Jazão, pois a própria profecia diz que sua morte viria caso tentasse fazê-lo. Disfarçando sua preocupação, Pélias manipula o jovem herói. Descobre que Jazão sonha em realizar uma grande jornada e o convence a buscar um lendário artefato, o Velo de Ouro, a pele mágica de um carneiro divino, capaz de curar qualquer mal e símbolo de poder absoluto. Pélias acredita que essa missão será impossível. Para ele, enviar Jazão atrás do velo é uma sentença de morte. Mas o que ele não imagina é que os deuses já começaram a mover suas peças. Decidido a partir, Jazão percorre toda a Grécia em busca dos maiores guerreiros e aventureiros do mundo conhecido. Aos poucos, uma verdadeira legião de heróis se reúne ao seu lado. Entre eles está o poderoso Hércules, filho de Zeus e dono de uma força incomparável. Também se junta à tripulação Acasto, filho de Pélias, enviado secretamente pelo pai para sabotar a missão. Para atravessar mares desconhecidos, Jazão encomenda ao construtor Argos um navio grandioso. Em homenagem ao Criador, a embarcação recebe o nome de Argo, e seus tripulantes passam a ser conhecidos para sempre como os Argonautas. Pouco antes da partida, algo extraordinário acontece. Hermes, mensageiro dos deuses, leva Jazão ao Monte Olimpo. Lá, ele encontra Zeus e Hera observando os mortais como peças de um enorme jogo divino. Hera revela que pretende ajudá-lo, mas Zeus impõe limites severos. Jazão poderá invocar a ajuda da deusa apenas 5 vezes durante toda a jornada. Cada pedido deverá ser usado com sabedoria. Além disso, Hera confirma algo inacreditável. O Velo de Ouro realmente existe. Ele está escondido na distante Cólquida, um reino localizado além dos limites do mundo conhecido. Mesmo sabendo dos perigos, Jazão aceita seu destino. E assim, o Argo finalmente parte rumo ao desconhecido. A jornada dos Argonautas rapidamente se transforma numa verdadeira prova de sobrevivência. Os mares parecem amaldiçoados. Longos períodos de calmaria impedem o avanço do navio, deixando a tripulação desesperada. Sem alternativas,
Jazão usa pela primeira vez a ajuda concedida por Hera. Os ventos voltam a soprar. Guiados pela deusa, os argonautas chegam à misteriosa Ilha de Bronze, antiga oficina do deus Hefesto. Mas o local guarda um horror colossal. Talos, um gigante de bronze criado para proteger a ilha de invasores. A criatura desperta e inicia um ataque devastador. Cada passo do gigante faz a terra tremer. Rochas são esmagadas. Homens são arremessados ao mar. Os argonautas lutam desesperadamente enquanto Talos tenta destruir o Argo. Depois de uma batalha brutal, Jazão consegue encontrar o ponto fraco da criatura. O gigante finalmente cai, despencando como uma montanha de metal sobre as pedras da ilha. Mas aquele era apenas o começo. A tripulação segue viagem em busca do adivinho cego Fineu, o único homem capaz de indicar o caminho correto até a Cólquida. Ao encontrá-lo, descobrem um cenário aterrador. Fineu vive condenado pelos deuses. Todos os dias, criaturas monstruosas chamadas Hárpias roubam sua comida antes que ele possa se alimentar. A punição foi decretada por Zeus devido ao uso indevido de seus poderes proféticos. Com pena do velho sábio, os argonautas enfrentam as Hárpias numa luta feroz. Após expulsarem as criaturas, Fineu finalmente revela o caminho para a Cólquida. Mas o trajeto exige atravessar as temidas Symplegades, gigantescas rochas que colidem violentamente no estreito do Bósforo, esmagando qualquer embarcação que tente passar. Antes de partirem, Fineu entrega a Jazão um amuleto mágico. Quando os argonautas chegam ao estreito, o terror toma conta da tripulação. As rochas se movem como montanhas vivas, destruindo tudo em seu caminho. No momento mais desesperador, Jazão lança o amuleto ao mar. Das profundezas surge um tritão colossal. A criatura segura as paredes rochosas do estreito, abrindo caminho para o Argo atravessar em segurança. Depois de sobreviverem a incontáveis perigos, os heróis finalmente alcançam a lendária Cólquida. Mas o maior desafio ainda os espera. Na Cólquida, Jazão descobre que o Velo de Ouro é protegido por um terrível dragão. Além disso, o reino é governado por Itis, um rei cruel e implacável que jamais permitiria que estrangeiros roubassem o tesouro sagrado. É então que surge Medeia, filha de Iates. Encantada por Jazão e fascinada pela coragem dos argonautas, ela decide ajudá-los secretamente. Guiados por Medeia, os heróis entram no templo onde o velo está guardado. O silêncio do local é interrompido quando o gigantesco dragão desperta. A criatura ataca violentamente, espalhando destruição pelo templo. Os argonautas lutam com todas as forças enquanto Jazão enfrenta o monstro numa batalha desesperada. Após uma luta intensa, o dragão finalmente é derrotado. Jazão toma o Velo de Ouro. Mas a fuga se transforma imediatamente num pesadelo. Itis descobre o roubo e inicia uma perseguição implacável. Tomado pela fúria, ele utiliza os dentes do dragão morto para criar um exército de esqueletos guerreiros. Do chão surgem soldados mortos-vivos armados, cercando os argonautas. A batalha final começa. Os esqueletos atacam sem parar, avançando como criaturas impossíveis de derrotar. Os argonautas lutam pela própria sobrevivência enquanto tentam alcançar o Argo. Espadas se chocam, homens caem. O caos domina o campo de batalha. Mesmo exaustos, Jazão e seus companheiros conseguem escapar levando o Velo de Ouro consigo. A jornada impossível havia sido concluída. Após enfrentarem monstros, gigantes, maldições e a própria vontade dos deuses, Jazão e os argonautas retornam como lendas vivas. O jovem que um dia perdeu uma sandália, sem perceber havia cumprido a profecia anunciada anos antes. Hélias, que acreditava controlar o destino, descobre tarde demais que ninguém escapa da vontade dos deuses. Mas a verdadeira vitória de Jazão não está apenas no Velo de Ouro. Ao longo da jornada, ele deixou de ser apenas o filho exilado de um rei assassinado para se tornar um líder capaz de unir heróis, enfrentar criaturas impossíveis e desafiar até mesmo o poder divino.
A história dos Argonautas atravessa os séculos porque representa algo maior do que uma simples aventura. Ela fala sobre coragem diante do desconhecido, sobre homens enfrentando forças muito maiores do que eles próprios, e sobre como, na mitologia grega, até mesmo os deuses podem mover as peças do jogo, mas são os mortais que precisam lutar até o fim. E assim termina a lendária jornada de Jasão e os Argonautas, uma das aventuras mais épicas da mitologia grega, repleta de monstros, profecias, batalhas inesquecíveis e heróis que desafiaram até mesmo os deuses do Olimpo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o momento mais incrível dessa história? A luta contra Talos? O exército de esqueletos? Ou a batalha final pelo Velo de Ouro? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro ler as teorias e opiniões de vocês. E claro, se você gosta de histórias épicas, filmes clássicos, mitologia e aventuras lendárias como essa, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima aventura.